Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola de Paz do Instituto Gay-Lussac. O nosso objetivo é fazer uma rede de colaboração que possa contribuir na orientação da educação dos filhos. Hoje eu estou aqui com Valéria Barros, educadora, especialista na área de bilinguismo, e a gente vai falar sobre educação bilíngue. Tudo bem? Tudo, Luísa. Então vamos começar falando sobre o que você pode dizer sobre o valor do bilinguismo, da educação bilíngue na infância. Então, a gente fala muito dos benefícios cognitivos, né? Porque são muitos. Hoje nós já temos pesquisas que comprovam desses benefícios, né? A questão da curiosidade, a plasticidade, as outras conexões que eles fazem a partir dessas outras redes que eles fazem quando falam uma outra língua, né? Então, a gente fala muito em benefícios cognitivos, sociais e até econômicos, né? Quando a gente fala de aquisição de uma língua, né? Quando a gente fala do bilinguismo, né, assim, ainda é muito comum as pessoas associarem a questão de aprender o inglês, né, ou aprender uma outra língua, né, e isso restringe, né, a perspectiva do ganho que uma criança tem. Né? Você falou da criatividade, das questões cognitivas, mas o que mais assim você poderia especificar que traz para a criança, né, a experiência de viver um programa de imersão? Então, eu acho que o maior benefício não é a aquisição de uma outra língua, né? Uma língua adicional, como a gente chama hoje em dia, né? Hoje, a gente aprender uma outra língua te torna uma pessoa bilíngue. Uma educação bilíngue, o Santos, ele traz que ele permite que a gente consiga viver numa pluralidade, que a gente ponha abaixo o daltonismo cultural. Eu gosto muito dessa expressão. A educação bilíngue, ela amplia esse conhecimento. Então, assim, a capacidade de resolução de problemas, pensar de outras formas, e que não seja assim, oferecer uma festividade internacional, ou uma alimentação, ou esportes. Isso também, mas ajuda o pensamento crítico, a você pensar plural. Então, acho que o maior benefício da educação bilíngue é você, a partir da translinguagem, né, do respeito, dessa interatividade das línguas que a gente sabe que são complementares. A criança, especialmente a criança, né, a gente está falando aqui do período crítico de aquisição de linguagem ou de janela de oportunidades, ela, nesse período, eu gosto dessa metáfora, né, que ela está como uma esponja. Então, ela está absorvendo tudo que está em torno dela. Então, ela consegue fazer associações e desenvolver, assim, o pensamento crítico. A gente fala muito na educação no século XXI, né, que a gente precisa fazer as mudanças, né? Então, a gente pensa que a Ofélia Garcia, ela fala isso, né? Não existe educação no século XXI que não seja através da educação bilíngue. E eu penso na educação bilíngue dessa forma, é de você realmente experimentar o outro. Você se amplia seus horizontes, né? Você fica mais colaborativo, você desenvolve o seu pensamento crítico a partir da percepção do outro, que o outro tem uma forma diferente. Então, se todos nós no mundo conseguirmos, né, pensar no outro, nas diferenças como uma apreciação, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, a gente já estaria com ganho, né? Já estaria bem mais à frente, né? Se, assim, do ponto de vista, se a gente pode ter algum exemplo prático, né, assim, que a gente vivencia dentro da experiência de educação bilíngue que a gente oferece e tem dentro da escola. Como que você poderia exemplificar uma experiência, um projeto que tenha produzido uma aprendizagem que tangencia esses pontos, né? Do pensamento crítico, da pluralidade cultural, né, da criatividade.
o que você pode contar aí como um exemplo que você já viveu na escola e que traz essas características? Então, os próprios projetos que nós desenvolvemos na escola, a gente sempre pensa sobre isso por trás. Eu posso trazer exemplos, desde exemplos simples, por exemplo, nós tivemos agora o Odd Socks Day, né, que a gente, a gente buscou, né, algumas atividades nas escolas fora que podem ajudar e complementar aqui a nossa, e aí a gente viu que é uma campanha anti-bullying que é feita, então a gente, usando meias diferentes, a gente traz essa ideia que nós somos diferentes e que nós podemos, nós nos expressamos através disso. Outro evento, Crazy Hair Day, que é um exemplo de um evento muito simples, né, que a gente fala sobre os cabelos diferentes e a gente poder respeitar a pluralidade. Então, a gente vai trabalhar o livro da Bell Hooks falando sobre o cabelo. Então, a gente aproveita qualquer evento para ampliar. Mesmo um prato que a gente experimenta todo mês, a receita, e a gente entende por que aquele lugar come mais daquela forma e qual é a cultura, qual é a história que está por trás disso. E até projetos mais, como o projeto das cidades, que a gente aprende sobre o lugar, como que as pessoas vivem naquele lugar, a noção de mundo que eles passam a partir disso. E outros projetos simples como água, a gente tanto trabalha a água, né? A gente fez um projeto que as crianças foram dando um rumo muito interessante sobre nós habitamos o mesmo planeta e como que nós vamos tratar dessa água, como que é a água aqui no Brasil, como é a água em outros países no norte global e como que isso influencia e como que a gente deve tratar. Né? Então, todo o projeto, a gente tem uma intenção realmente pedagógica e multicultural por trás de cada evento e cada projeto que a gente trata aqui na escola. Esse exemplo que você dá do Crazy Hair é bem interessante porque, em geral, as pessoas fazem uma leitura do senso comum como algo que é simplesmente divertido, né? Assim, vamos com cabelos diferentes para a escola, né? Mas por trás essa intencionalidade demonstra a profundidade, né? Do que uma atividade aparentemente, né? Na leitura do senso comum simples, ela pode fazer com que você crie uma mentalidade, né, do respeito às diferenças, né, da diversidade que existe no mundo. É bem interessante esse exemplo. Porque a gente tem muitas oportunidades, né? Eu acho que aí tem que falar um pouco também da formação do professor e da filosofia da escola, né? Porque nenhum evento desse que a gente escolhe, ele passa assim, sem a gente desdobrar as camadas daquilo que realmente vai fazer diferença na evolução, na educação, na condução desse aluno, né? Então, a gente descasca mesmo todos esses eventos. Não é você pensar que é um evento internacional e é bom, né? Mas o que isso pode contribuir para a nossa sociedade, para a construção, desenvolvimento do nosso aluno aqui, brasileiro, dentro da nossa cultura e da nossa história. Então, eu acho que por isso a gente tem, né, os encontros semanais com os professores, com os estagiários, a gente está sempre pensando, estudando, porque muitas pessoas ainda hoje confundem falar uma outra língua com a educação bilíngue, essa que tem a preocupação mesmo de formar esse cidadão agora. Nós estamos aqui no século XXI pensando nesse cidadão, como ele vai se expressar, como ele vai colaborar, como ele precisa ser investigativo e curioso, como que a educação tem que ajudar nisso, né? Abrir as caixas, né? A gente poder pensar amplamente, porque todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua cultura, e como é bom a gente poder passear, e assim é uma forma da gente valorizar. Né? Quando você conhece a história do outro, quando você entende
o outro, você se transforma, né? Então, acho que a educação bilíngue não é falar uma outra língua, mas trazer oportunizar ocupar o espaço do outro, né? E se transformar através do outro. Eu acho que isso que é o mais interessante. Para que a gente possa ir ajudar também as famílias, né? Talvez não tenha alguma indicação muito fácil, né, de acesso, porque a educação bilíngue ele é um assunto muito específico, mas você teria alguma dica, algum livro, né, que pais que tivessem interesse em aprofundar o assunto, conhecer um pouco mais, né, uma literatura que a gente pudesse indicar? Assim, a gente tem bastante literatura pensando na formação do professor hoje, especialmente no Brasil. A gente tem vários autores agora. Um tema que tem me habitado muito, né, a questão dos multiletramentos. Então, eu indicaria um livro que é a Alfabetização em Contextos Monolíngue e Multilíngue, do Biratã e da Ingrid. É um livro interessante porque a gente tem falado bastante sobre multiletramento, mas assim como a educação bilíngue, a gente os pais precisam entender melhor como que se dá, porque é um tema muito importante, né, alfabetização e letramento. Então, essa seria uma dica, embora também técnica, que ajudem os pais a entenderem e a conduzirem e perceberem o que as escolas estão fazendo nesse sentido de multiletramento que a educação bilíngue proporciona, né? Porque hoje a gente já sabe que essa alfabetização ela é dada em uma vez e depois a gente faz a transferência, né? Então, eu acho importante que os pais entendam mais sobre o ensino bilíngue, o multiletramento, para própria escolha, né? Saber o que as escolas estão pensando, oferecendo, o que a gente tem de pesquisa até o momento. Eu acho que essa atualização ela é importante, né, Valéria? Que eu fiz uma retrospectiva aqui e pensei que quando nós implantamos um programa bilíngue na escola, ainda existia a ideia de que o acesso a uma outra língua só poderia ser feito a partir do 6º ano, do 5º ano, né? Que tudo que oferecesse antes dessa idade poderia prejudicar no processo de aprendizagem, né? E como que em 2 décadas, assim, uma revolução, né? Nesse sentido, hoje não há discussão de que quanto mais cedo, né, o acesso a uma educação bilíngue, né, mais ganhos a criança vai ter ao longo da vida dela. É a ampliação do repertório dela, né? Tanto faz essa coisa, a gente viveu muito isso, né? Uhum. E realmente, essas 2 últimas décadas aqui no Brasil, a gente avançou muito. Uma parte da sociedade, vamos dizer assim, também, né? Avançou muito e que bom, a gente vai fomentando, né? Uhum. E realmente, eu mesma falava, né, quando a gente fazia um trabalho lindíssimo dessa transição, dessa transferência da língua na questão do letramento. E hoje, quando a gente tem o conhecimento, a gente transforma, né? Então, hoje a gente já faz de uma outra forma. A gente hoje já sabe do período crítico de aquisição de linguagem, que hoje alguns cientistas também já ampliam esse período crítico, né? Não que a gente não possa aprender língua, e nem pode aprender língua e deve em todas as fases. A gente sabe como que aprender uma outra língua ajuda também. Até hoje já tem pesquisas que apontam para os casos de demência e tudo, né? Então, é muito importante que a gente realmente aprenda o tempo todo na vida, né? E hoje a gente Lifelong learning. Lifelong learning. E hoje a gente tem essas evidências e a gente precisa, na escola, lançar a mão disso para facilitar, para melhorar aquilo que nos interessa, que é a educação dos alunos, né? Educação integral. É isso. O livro, então, qual é o nome? Alfabetização... Como é que é? Peraí.
E em contextos monolíngue e multilingües. Multiletramento, multiletramento, né? Alfabetização em contexto monolíngue e multilingüe, do Biratã e da Ingrid. Eu tive a oportunidade de fazer o grupo de estudos com eles, e é um pensar da nossa língua também, que eu acho interessante, né? Porque do português, então eu acho bem interessante essa indicação. Muito obrigada. Obrigada, Luísa.